Neste vídeo, vamos resolver juntos um problema prático relacionado à determinação de proteína bruta em um alimento pelo método Kildall. Meu nome é Ana Carolina e sou professora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes, vamos revisar ou aprender sobre as reações envolvidas em cada etapa do método. A determinação de proteína bruta em um alimento envolve basicamente 3 etapas: digestão, destilação e titulação. Durante a primeira etapa, uma quantidade conhecida de amostra é digerida com ácido sulfúrico, que atua como agente oxidante na presença de um catalisador contendo sulfato de sódio anidro e normalmente um sal de cobre, que tem como principal função aumentar o ponto de ebulição da mistura para temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Este processo envolve a conversão do nitrogênio da amostra em sulfato de amônio. Na próxima etapa de destilação, o sulfato de amônio é convertido em amônia gasosa por aquecimento, com uma solução de hidróxido de sódio saturada, na presença de vapor. Essa amônia formada é coletada em um excesso de ácido bórico na saída do destilador, formando o borato de amônio. E, finalmente, na terceira e última etapa, de titulação, o teor de nitrogênio é estimado pela reação do borato de amônio formado com uma solução de ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Nesta imagem, você vê as duas reações possíveis com cada um dos ácidos. Podemos perceber que há uma diferença estequiométrica entre as duas reações. Quando empregado o ácido sulfúrico, cada 2 mols de amônia formam 1 mol de sulfato de amônio, enquanto que 1 mol de amônia dá origem a 1 mol de cloreto de amônio. Porém, é preciso analisar mais de perto ambas as reações para que possamos entender os cálculos envolvidos na determinação de proteína bruta. Então vamos lá. 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 2 mols de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio tem 14 gramas, portanto, 2 mols tem 28 gramas. Sendo assim, se usaremos uma solução de 0,1 molar de ácido sulfúrico, cada ml desta solução corresponderá a 0,0028 gramas de nitrogênio. E o mesmo serve para o ácido clorídrico, mas com atenção à estequiometria da reação. Não fique confuso, que logo mais essa explicação fará sentido. Para isso, vamos ao problema prático. Aqui, no nosso exemplo, uma amostra de feijão pré-cozido desidratado foi analisada para determinação do teor de proteína bruta em duplicata e pelo método de Kildall. Os dados de umidade, pesos das amostras 1 e 2, concentração normal do ácido clorídrico usado para titulação e os volumes gastos de ácido clorídrico para a titulação de ambas as amostras, bem como o volume gasto no branco, foram fornecidos. A partir daí, precisamos calcular o teor de proteína na amostra em questão, tanto em base úmida quanto em base seca, assumindo que esta proteína contém, em média, 17,5% de nitrogênio. O primeiro passo para a resolução deste exercício é considerar a concentração do ácido clorídrico e transformá-la para a concentração molar. Para isso, dividimos a normalidade pelo número de hidrogênios ionizáveis. E como para o ácido clorídrico é apenas 1, a normalidade e a molaridade possuem o mesmo valor. Portanto, a concentração do ácido clorídrico empregado na análise é 0,1042 molar. Na próxima etapa, precisamos descontar o volume do branco fornecido nos dados do exercício. Portanto, consideraremos os volumes de 20,8 e 20 ml para a amostra 1 e 2, respectivamente. Lembre-se que todos estes valores estão indicados no enunciado do problema. Agora, a boa e velha regra de 3 se mostra muito útil aqui, e é com ela que vamos conseguir entender como chegaremos ao resultado final. De acordo com a reação, 1 mol de amônia gasosa reage com 1 mol de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de amônio. Se a reação estequiométrica é 1 para 1, e 1 mol de cloreto de amônio possui 1 mol de nitrogênio, que tem 14 gramas, 0,1042 mol de nitrogênio equivale a 1,4588 gramas. Lembre-se, estamos falando de concentração molar, portanto, esta quantidade de nitrogênio está presente em 1000 ml de solução, mas, ao titular a primeira amostra, por exemplo, usamos 20,8 ml. Portanto, 20,8 ml da solução 0,1042 molar de ácido clorídrico corresponde a 0,0303 gramas de nitrogênio. Estamos chegando perto de saber a quantidade de nitrogênio em 100 gramas de amostra. Para isso, devemos considerar que todo esse nitrogênio está contido em 1,025 gramas de amostra. Relacionamos para 100 gramas desta e temos a etapa 3 concluída. O mesmo vale para a amostra 2, em que o volume foi 20 ml e o peso da amostra foi 1,012 gramas. Agora vamos à próxima etapa, pois ainda não sabemos a quantidade de proteína bruta do feijão, apenas a quantidade de nitrogênio presente em 100 gramas. Lembre-se que, de acordo com o enunciado do exercício, assume-se que a proteína do feijão contém em média 17,5% de nitrogênio. E isso é muito importante
importante para conhecermos o fator de conversão para a proteína bruta nesta amostra especificamente. Então, se cada 100 gramas de proteína possui 17,5 gramas de nitrogênio, 1 grama de nitrogênio é equivalente a 5,71 gramas de proteína. Viu? Outra regra de 3 sendo útil para nossos cálculos. Portanto, o fator de conversão que devemos usar aqui é de 5,71. Agora sim, podemos multiplicar a quantidade de nitrogênio em porcentagem de cada amostra pelo fator de conversão 5,71 e após calcular a média. Este resultado corresponde ao teor de proteína bruta na amostra integral ou em base úmida. Lembre-se, apesar da amostra de feijão ser pré-cozida e desidratada, ela precisa ser submetida à determinação de umidade para verificar o teor de sólidos totais ou sólido seco, que será considerado para o cálculo da proteína bruta em base seca, como solicitado no enunciado. Ainda, para transformar qualquer resultado de base úmida em base seca, devemos usar uma regra de 3 inversa. E para que você não esqueça mais, sempre que transformamos base úmida em base seca, o valor aumenta. Como a amostra contém 8,2% de umidade, subtraindo de 100 este valor, conheceremos o teor de sólidos secos. Portanto, o resultado em base seca corresponde a 18,1% de proteína. É isso. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender sobre a determinação de proteína bruta e a transformação de resultados de base úmida para base seca. Até a próxima!